Olá, meu nome é Luciano Siqueira, sou farmacêutico, mestre e doutor em bioquímica. O que nós vamos abordar hoje é uma atualização sobre a rotina de líquido acítico segundo o Guidelines da Sociedade Britânica de Gastroenterologia. É abordado esse Guidelines por causa que esse é o mais recente diretriz publicado acerca de atualização sobre esse assunto, cuja literatura ela é muito limitada. O que nós vamos ver então é uma atualização sobre a rotina de líquido acítico. Quando a gente pega e fala de líquido acítico peritônio, a gente está falando de todo aquele líquido acumulado no espaço visceral, entre as vísceras da cavidade abdominal. O peritônio ele é constituído de células mesoteliais e também é produtor desse líquido que envolve as vísceras, que a gente chama de líquido acítico. O aumento do volume de líquido acítico pode provocar uma condição que a gente chama de ascite. A ascite, em 80% dos casos, ela é provocada como uma complicação da cirrose hepática. A cirrose hepática, como por sua vez, uma das principais complicações da causas desse desenvolvimento é a hipertensão portal. Então, o aumento da pressão na veia porta provoca um acúmulo de líquido na forma de transudato, que vai resultar, então, num quadro de ascite clássica. Existem outras situações em que pode haver o acúmulo de líquido na cavidade abdominal e que muitas vezes pode ser chamado também de derrame, que é o caso de hemiperitônio, de quiloperitônio, quando ocorre, então, o acúmulo de sangue da cavidade abdominal por rompimento de um vaso, ou ainda o acúmulo de uma efusão quilosa, que é por conta do acúmulo de triglicerídeos, por exemplo. Um quadro de ascite clássico, ele está relacionado ao fato de que as principais causas da ascite é o quadro da cirrose. E, segundo a Organização Mundial da Saúde, a mortalidade mundial relacionada à cirrose aumentou significativamente nas últimas décadas em razão do aumento da prevalência de doenças hepáticas crônicas, que inclui a hepatite, bem como quadros de complicações hepáticas alcoólicas e não alcoólicas. Outros fatores que contribuem para o desenvolvimento da cirrose está relacionada à obesidade, diabetes e síndrome metabólica. Isso pode provocar, então, uma hepatite gordurosa que pode evoluir para um quadro de cirrose. Da mesma forma, o acesso tardio ao diagnóstico muitas vezes pode fazer com que ocorra uma evolução mais rápida desses quadros de cirrose, e é isso então que pode estar contribuindo com o aumento da morbimortalidade de quadros de cirrose no mundo nas últimas décadas. Dá para se dizer que o líquido acítico é um líquido seroso, que é produzido então no peritônio, sendo caracterizado como sendo um ultrafiltrado do plasma. Então, um líquido seroso, ele é produzido por serosas, como o próprio nome está sugerindo, e ele é característico, então, de ultrafiltrado, produzido, por exemplo, pelo líquido pericárdico, pelo líquido pleural, pelo líquido acítico, líquido sinovial, e que esse acúmulo de líquido, no caso da ascite na cavidade abdominal, pode ser uma coleção de líquido caracterizado ou causada por um transudato ou um exudato. Uma característica clássica de transudato e exudato é que isso, comumente na área da saúde, se estuda em patologia, lá nos primeiros anos de faculdade. E ao longo do tempo, muitos conceitos sobre essas duas terminologias podem ficar meio ofuscadas, né, da memória. Só que quando a gente pega e fala de transudato e exudato, existe uma importância vital na área da laboratorial para diferenciação de transudato e exudato, porque muito disso vai ditar a possível causa
da ascite, como sendo um processo mecânico ou um processo inflamatório. Como característica geral, dá para se dizer que o transsudato ele é oriundo de um processo mecânico, que é um distúrbio relacionado a um aumento da pressão hidrostática exercida pela água, combinada ou associada a uma redução da pressão coloidosmótica, que é aquela pressão exercida pelas proteínas. Então, por exemplo, assim, o sangue ele é viscoso, ele é melequento, porque ele é rico em proteína, e é essa proteína que mantém a pressão coloidosmótica. Então, o equilíbrio entre pressão hidrostática e a pressão coloidosmótica permite que o líquido seja um ultrafiltrado. Então, quando ocorre uma quebra do equilíbrio entre pressão hidrostática e pressão coloidosmótica, a velocidade entre filtração e reabsorção do líquido pode ficar comprometida. E nesse intervalo pode fazer com que ocorra um acúmulo de líquido que caracteriza então um quadro de ascite. Dentre as causas, possíveis causas de transsudato, geralmente está relacionado a algum quadro mecânico de fisiopatologia, que pode ser relacionado, por exemplo, a uma diminuição do conteúdo de proteína do plasma, a um quadro de aumento da pressão, que aumenta a pressão hidrostática, ou ainda uma diminuição da força do débito cardíaco, que está relacionado, por exemplo, a uma insuficiência cardíaca. Então, todas essas situações são causas que promovem um acúmulo de líquido acítico caracterizado como sendo um transsudato. Por outro lado, o exudato ele é oriundo de um processo inflamatório ou infeccioso. Normalmente, o quadro que desencadeia o desenvolvimento de um exudato está relacionado, por exemplo, a carcinomatoses, a processos infecciosos, a processos inflamatórios. De uma maneira geral e bastante simplista, dá para se dizer que o transsudato e o exudato, eles são causados por mecanismos diferentes e eles vão ter composição e aspecto diferente. Vamos tratar aqui, por exemplo, de uma bolha que a gente desenvolve, por exemplo, por conta de um sapato apertado. A gente compra um sapato apertado e forma uma bolha no pé. Uma outra situação. A gente vai cozinhar e tem uma queimadura quando a gente se encosta numa panela. Então nós temos a formação de uma bolha, né, provocada por um sapato apertado e uma bolha provocada por uma queimadura. Quando a gente pega, por exemplo, essa bolha se rompe, por exemplo, a bolha do pé se rompe, sai um líquido, né, fluido, transparente, dessa bolha oriunda de um sapato apertado. Por outro lado, quando a gente pega e por uma situação se rompe a bolha de uma queimadura, o líquido que sai dessa bolha de queimadura é um líquido amarelado, turvo, melequento. Então, esse é um exemplo clássico da diferenciação que existe entre uma coleção de líquido provocada, caracterizada, né, por ser um transsudato ou exudato. A bolha do pé é um transsudato e a bolha da queimadura é um exudato. Uma das características laboratoriais que diferenciam o transsudato e o exudato começa pela cor. O exudato, normalmente, ele é mais turvo, amarelo, melequento, com baixo teor de glicose e aumentado de proteína, além de uma densidade mais elevada por causa da quantidade de proteína, enquanto que o transsudato ele é um líquido mais fluido, mais transparente, geralmente incolor, com baixo teor de proteína e com concentração de glicose próxima a uma concentração de glicose do sangue periférico.
Então, quando é solicitado, então, uma análise de líquido acítico, uma das bases clínicas do motivo da realização desse exame é o interesse médico, o interesse clínico de saber que se aquela coleção de líquido é uma característica de um transsudato e um exsudato, porque isso está relacionado à possível causa do acúmulo de líquido na cavidade abdominal. A ascite, como eu já havia dito anteriormente, é uma das complicações mais comuns da cirrose, e a principal complicação está relacionada, então, ao desenvolvimento da ascite, é a hipertensão portal. 80% dos casos é provocado, então, por um quadro de hipertensão portal. Desses casos que se desenvolvem ascite, de quadros cirróticos que desenvolvem ascite, em torno de 33% eles evoluem para um quadro de ascite refratária. É aquela situação em que, mesmo sob tratamento, o indivíduo ainda continua acumulando líquido na cavidade abdominal. Isso é uma condição de ascite refratária que faz com que o indivíduo desenvolva uma sobrevida de aproximadamente de 6 a 12 meses. O tratamento efetivo normalmente carece de transplante e o procedimento conservador ele é limitado. Pelo fato de que o acúmulo de líquido na cavidade abdominal geralmente compromete a musculatura intercostal, bem como a movimentação do diafragma, 88% dos pacientes relatam falta de ar por não conseguir respirar em razão da musculatura intercostal e diafragma ficar comprometida. Além disso, uma coleção de líquido na cavidade abdominal ela distende as paredes abdominais e isso faz com que irrite as terminações nervosas do abdômen. E isso vai fazer com que o paciente, então, relate dor. E vai ser responsável, então, por 88% das queixas apresentadas nos pacientes que apresentam ascite. O líquido acítico num indivíduo sadio, ele está num volume de aproximadamente 100 ml. Entre 50 e 100 ml é a quantidade de líquido que um indivíduo sadio apresenta na cavidade abdominal. Normalmente ele tem um aspecto levemente amarelinho, né? Tem uma cor levemente amarela e ele é límpido, transparente. Ele não apresenta turbidez em razão da baixa celularidade. Condições em que provoque derrame não são característicos de um quadro de ascite clássica que envolve um indivíduo cirrótico. Então, derrames com sangue podem provocar o que a gente chama de hemiperitônio. E com coleção de pus pode provocar o que a gente chama de pilperitônio. Então, nesses casos, eles não representam necessariamente uma ascite, porque não existe uma doença hepática subjacente. Quiloperitônio, ou também chamado de ascite quilosa, normalmente ele se dá por conta de distúrbio na circulação linfática. Isso acontece porque a absorção de lipídios do nosso corpo se dá através da corrente linfática. Então, a corrente linfática absorve as gorduras, passa pelo ducto, pelo ducto torácico e atinge, então, a corrente circulatória, que é aí que a gordura, então, vai para a corrente sanguínea. Nesses processos onde ocorre uma quebra de homeostase da circulação linfática, uma coleção de líquido linfático pode acumular e este vai ser rico principalmente em quilomicra, que é aquela lipoproteína recém-absorvida da cavidade abdominal e que caracteriza então o que a gente chama de quiloperitônio, o que vai fazer então com que esse líquido acítico apresente um alto teor de triglicerídeos. Um quadro de ascite clássica
Normalmente, como eu já havia falado, é uma complicação que é decorrente de um quadro de cirrose, que por sua vez é provocada geralmente por um quadro de hipertensão na veia porta, é uma hipertensão portal. Então, quando você tem um paciente cirrótico, esse paciente ele acaba então desenvolvendo um quadro de hipertensão portal. Essa hipertensão portal, ela vai provocar um quadro de vasodilatação mediado por óxido nítrico. Então, o óxido nítrico ele é, é o principal vasodilatador endógeno do nosso corpo e ele provoca, então, uma dilatação das nossas veias e artérias. Só que esse óxido nítrico em elevada concentração na circulação portal, ele provoca uma vasodilatação esplâncnica, que é toda aquela circulação que envolve o sistema gastrointestinal. Isso vai resultar, então, numa ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. A liberação da aldosterona aumenta a reabsorção tubular de sódio e de água, da mesma forma que uma ativação do sistema nervoso autônomo com resultante secreção de hormônio antidiurético vai fazer com que ocorra ainda mais retenção hídrica. Então, o quadro de cirrose vai além da vasodilatação, vai resultar então no aumento da reabsorção renal de água, da mesma forma que vai ocorrer uma menor diminuição de perda hídrica pela urina, resultando então numa retenção de água. Ao mesmo tempo, toda essa retenção hídrica e retenção de sódio que acontece vai provocar um aumento da volemia. Juntamente com um quadro de cirrose, o comprometimento hepático num quadro de cirrose geralmente ocorre com uma perda superior de 70% da capacidade funcional do fígado. Então, a falência hepática ela vai ser caracterizada, então, por uma diminuição do processo de síntese hepática. E um dos marcadores mais importantes da atividade de síntese hepática é a albumina. Então, uma das coisas que acompanha o paciente cirrótico é uma diminuição da produção de albumina, que vai resultar, então, de um desequilíbrio entre a pressão hidrostática e coloidosmótica, como eu havia abordado anteriormente. Essa quebra de homeostase, bem como a diminuição de albumina, vai fazer com que, além de tudo isso, o indivíduo desenvolva um quadro de desnutrição. Então, uma das características que acompanham o paciente cirrótico é um quadro de caquexia. Dá para se observar aqui uma sarcopenia bastante evidenciada, né, provocada então por uma diminuição da capacidade absortiva de proteínas, bem como uma diminuição da capacidade funcional de síntese de albumina hepática. Então, essa hipoalbuminemia que acompanha o indivíduo cirrótico, seja pela desnutrição, seja pela diminuição da capacidade hepática de síntese de albumina, vai resultar, então, num quadro de quebra de homeostase da pressão hidrostática e coloidosmótica, que resulta, então, num quadro de ascite. Nesses casos, o acúmulo de líquido normalmente vai ser caracterizado como sendo do tipo de transudato. Com relação à epidemiologia, como eu já havia dito anteriormente, a ascite, normalmente, ela é provocada, então, por um quadro de hipertensão portal, que é responsável, então, por 80% dos casos de ascite. Causas menos frequentes incluem neoplasias, que é aproximadamente 10%, e a tuberculose peritoneal, que é de 6 a 9%. A insuficiência cardíaca congestiva, ela não é uma condição tão frequente, mas pode acontecer. Porque a partir do momento em que você tem um coração fraco, que não tem força,
vai ocorrer um distúrbio mecânico de filtração e de reabsorção na cavidade abdominal. E é exatamente isso que vai resultar, então, num acúmulo de líquido que caracteriza o transsudato. O que normalmente acontece na insuficiência cardíaca é a formação de um derrame, mas não na cavidade abdominal, mas principalmente na cavidade, na pleura, que é o que a gente chama de derrame pleural, por conta de acúmulo de líquido pleural. Isso acontece por causa da circulação pulmonar, onde uma quebra dessa homeostase entre a pressão hidrostática e coloidosmótica exercida pelas proteínas da insuficiência cardíaca vai fazer com que ocorra, então, por causa da quebra da homeostase, um acúmulo de líquido nos pulmões. Mas essa condição de insuficiência cardíaca corresponde somente a 5% dos casos de ascite. Outras causas menos frequentes vão incluir pancreatite, coleperitônio, quiloperitônio, síndrome nefrótica, condições associadas ao mixedema, que são distúrbios raros que acontecem no hipotireoidismo, e também no quadro da imunodeficiência adquirida. Alguns exames complementares para o diagnóstico de ascite. Na verdade, quais são os exames necessários para fazer o diagnóstico de uma ascite? O primeiro é a paracentese, que é o exame obrigatório no paciente com ascite, justamente como forma de identificar a característica de ser um líquido oriundo de transsudato ou de exsudato, de um processo mecânico ou um processo inflamatório. A ecografia, que é o ultrassom, é o método de escolha para a detecção da ascite. Tomografia, ela tem ótima sensibilidade, mas pelo preço não se justificaria, por isso que uma ecografia é o suficiente. E a radiografia não tem muito valor, porque ela acabou sendo deixada em desuso em razão da evolução do ultrassom. Com relação ao procedimento de coleta de líquido ascítico, é um procedimento chamado de paracentese. Então, paracentese é o procedimento de punção da cavidade abdominal para retirada do líquido ascítico. Normalmente, o local de punção é realizado no quadrante inferior esquerdo da cavidade abdominal. Então, você faz um quadrante, né? Faz uma cruz na cavidade abdominal e, normalmente, o procedimento de coleta é na cavidade, no quadrante inferior esquerdo do paciente. Esse local de punção ele é escolhido anatomicamente porque nesse espaço as alças intestinais ela apresentam maior maleabilidade. E isso vai fazer com que o procedimento de punção ele ocorra de uma maneira muito mais segura quando comparado com outros quadrantes que foram separados anteriormente. Com relação ao tipo de paracentese, existem basicamente dois tipos de paracentese. A paracentese diagnóstica, onde é realizado o procedimento de punção para retirada de líquido ascítico para diagnóstico de algum tipo de quadro patológico, que é o caso, né, de infecções, de inflamação e etc. Mas também existe aquilo que é chamado de paracentese terapêutica, ou também chamada de paracentese de alívio, que são aquelas situações que é semelhante a desse caso, dessa foto, né? Onde ocorre um grande acúmulo de líquido da cavidade abdominal, provocando bastante desconforto para o paciente. Então, para permitir um melhor conforto do paciente, você faz, então, a chamada paracentese de alívio, onde é retirado o líquido, né, para fazer uma descompressão da cavidade abdominal. No momento que você faz esse procedimento de retirada, grandes coleções de líquidos são removidas. E junto com ela, ocorre uma perda de albumina. Então é por isso que, normalmente, quando você faz uma paracentese terapêutica
e você faz uma remoção de um volume de líquido superior a 5 litros de líquido acítico, é necessário que o paciente faça uma reposição de albumina de forma parenteral. Então, nós temos, então, como casos de paracentese diagnóstica, né, para diagnóstico de pacientes com ascite, e a paracentese terapêutica é geralmente aqueles pacientes com ascite refratária. Quando que não é recomendado fazer uma paracentese? Quando o paciente desenvolve algum tipo de distúrbio de coagulação, em nenhum tipo de distúrbio de coagulação se recomenda fazer a paracentese por conta de complicações inerentes ao processo de punção. Dentre as complicações mais comumente envolvidas, né, no quadro de paracentese, é a continuidade de vazamento de líquido no local da punção. Então, isso corresponde a aproximadamente 5% dos casos. Mas, de uma maneira geral, o procedimento de paracentese é um procedimento quase que isento de complicações mais graves. Tipo de amostra. Quando a gente fala de tipo de amostra, é o tipo de líquido acítico, a forma como o líquido acítico foi coletado. Porque a amostra que chega para o laboratório é líquido acítico. Mas o procedimento de coleta dessa amostra de líquido acítico nem sempre é obtido por paracentese. Obviamente, a maior parte dos casos é de paracentese, mas não é a única forma de coleta de líquido acítico. Então, como já dito anteriormente, o procedimento de paracentese, que é a punção abdominal, ela é responsável pela maior parte dos casos de coleta de líquido acítico. Ela é, como dito anteriormente, né, coletado no quadrante inferior esquerdo, que é onde as alças intestinais têm mais mobilidade, então é por isso que é um procedimento mais seguro de fazer nessa região. O líquido acítico ele pode ser obtido a partir de diálise peritoneal, que são aqueles pacientes que são portadores de doença renal, que estão fazendo, né, terapia renal substitutiva, que a critério médico, por exemplo, optam por fazer diálise peritoneal, que daí eles podem fazer esse processo de depuração em casa, né? Então, muitas vezes a análise do líquido acítico ele é oriundo do líquido dialisado, e nesses casos normalmente é indicado para evidenciar quadros de infecção por causa da própria bolsa, né, e do forame que é desenvolvido para que possa fazer a diálise. O terceiro e último tipo de coleta que se tem o líquido acítico é a lavagem peritoneal diagnóstica. Normalmente, esse caso aqui, ele está mais envolvido para diagnóstico de neoplasias, onde não existe uma coleção de líquido abundante para se fazer uma coleta por paracentese. Então, daí, nesses casos de lavagem peritoneal, se introduz um volume de líquido estéril na cavidade abdominal e depois, seguido, se faz a retirada desse líquido. Então, nesses casos então, de lavagem peritoneal, está indicado, então, quando você tem suspeita de neoplasia, peritonite ou pancreatite. O paracentese, do ponto de vista de procedimento laboratorial, quais são as orientações que o laboratório deve dar ao corpo clínico e à equipe de apoio para que seja feita uma coleta de líquido acítico de uma maneira correta? A amostra de líquido acítico obtida por paracentese, ela deve ser coletada em tubo DDTA, que é o mesmo tubo para a realização de hemograma,
que é o tubo a vácuo com tampa lilás, que esse tubo ele vai ser utilizado então para fazer a contagem celular. Então é por isso que o tubo ele deve ser obtido com anticoagulante. O tubo para bioquímica ele pode ser coletado em tubo seco ou ainda tubo siliconado. Para fazer a dosagem, por exemplo, de glicose, de proteína, de albumina, se usa então o tubo seco para bioquímica ou tubo siliconado, tubo padrão para bioquímica, que é aquele de coloração parda. E nos casos de suspeita e solicitação de cultura, coleta então em frascos de hemocultura para fins de bacteriologia e identificação do micro-organismo. Como já havia dito anteriormente, uma das principais importâncias da realização do exame de líquido acítico é para a identificação se o líquido é um transudato ou exudato para estabelecer a possível hipótese diagnóstica do agente causal. Então, o transudato normalmente é oriundo de um processo mecânico, enquanto que o exudato é oriundo do processo inflamatório. É aquela questão que eu havia dito, né, da bolha do sapato apertado, né, que é o transudato, e a bolha da queimadura, que é do exudato, oriundo de um processo inflamatório. Do ponto de vista laboratorial, como que isso vai ser identificado ou caracterizado? O transudato, como já havia dito anteriormente, né, é um desequilíbrio entre a filtração e reabsorção, que é provocado, então, por um desequilíbrio entre a pressão hidrostática e a pressão coloidosmótica. Pressão hidrostática exercida pela pressão sanguínea e a pressão oncótica ou coloidosmótica, como preferir, exercida pelas proteínas. Então, quando a saída do fluido excede a capacidade de reabsorção, vai começar a acumular líquido na cavidade abdominal. Ou ainda, no mesmo raciocínio, acumular líquido no pericárdio na pleura, como for, mas porque o mecanismo de formação é semelhante. No caso do exudato, normalmente é oriundo de um processo inflamatório ou processo infeccioso, que resulta, né, num comprometimento das membranas e com isso ocorre uma quebra de permeabilidade, que é o que acontece, por exemplo, nos quadros de inflamação, infecção e de neoplasias. Do ponto de vista laboratorial, aqui nós temos então a diferença, né? O exudato é aquela característica daquele líquido da bolha, né, mais melequenta, turva, amarelada, com alto teor de proteína, elevada densidade em razão dessas proteínas, uma contagem celular normalmente elevada por conta de que é um processo inflamatório, né, e que muitas vezes pode ter uma coagulação espontânea em razão do alto teor de proteína que pode ter fibrinogênio. No caso do transudato, é aquele caso da bolha do sapato apertado, né? Então, é um líquido transparente, fluido, com um teor de glicose praticamente igual ao do sangue, com baixo teor de proteína, que é justamente o que vai fazer com que a densidade não seja tão alta, com uma contagem celular baixa e que nem sempre vai se coagular em razão do baixo teor de proteína contido nele. Então agora nós chegamos então na parte onde se trata do ponto de vista de atualização laboratorial da rotina do líquido acítico conforme a diretriz britânica de gastroenterologia. A rotina, então, da análise laboratorial do líquido acítico, então, é constituída de um exame físico, que deve conter a cor, o aspecto e a densidade da amostra, um exame citológico, que deve ser constituído do número de hemácias e leucócitos, e bem como uma contagem global de células, que podem ter outras células nucleadas, como é o caso de células mesoteliais. A parte de dosagem bioquímica, que inclui a dosagem de glicose e proteínas totais. A diretriz britânica, ela inclui também a dosagem de albumina
e a relação albumina plasmática e albumina no líquido acítico. O protocolo para a rotina de líquido acítico no Brasil, se salvo engano, os planos de saúde cobrem somente a dosagem de glicose e proteína, não inclui a dosagem de albumina no soro e no líquido acítico. Só que do ponto de vista clínico, o laboratório ele deve contribuir com a qualificação diagnóstica do líquido, né? Mostrando a importância da dosagem de albumina no soro e no líquido acítico e estabelecendo a sua relação. Isso acontece porque aumenta a acurácia diagnóstica e, ao mesmo tempo, essa orientação vai fazer com que o médico solicitante realize uma solicitação de uma dosagem que pode ser paga, então, pelo plano de saúde e que não faz parte, né, da rotina de líquido acítico. Então, esse é uma pequena divergência que existe, né, entre a rotina básica do sistema britânico quando comparado com o sistema brasileiro, né, de cobertura da realização desse exame. Inclui a bacteriologia e a análise do GRAM, e os exames específicos para o líquido acítico inclui para diagnóstico de tuberculose, que é dentre os exames específicos para a tuberculose, inclui a adenosina deaminase, a pesquisa de bacilos álcool-ácido resistente, bem como a reação em cadeia de polimerase para diagnóstico de tuberculose, que é a polimerase chain reaction para tuberculose no líquido acítico. Para diagnóstico de ascite pancreática, inclui a dosagem de amilase e de lipase. Para diagnóstico de carcinomas, além do diagnóstico citológico, inclui também alguns marcadores tumorais. Para a ascite quilosa, é a dosagem de triglicerídeo, que, como eu havia falado anteriormente, a ascite quilosa, geralmente, ela é provocada por uma quebra de homeostase na circulação linfática abdominal. A ascite biliar, onde vai ocorrer um aumento dos níveis de bilirrubina. E nos casos de suspeita de peritonite, né, onde a atividade da lactato desidrogenase enzima vai estar aumentada, da mesma forma como que pode ser identificado um agente etiológico positivo. Nos casos de suspeita de insuficiência cardíaca, tem o histórico da doença de base, bem como a determinação do hormônio natriurético cerebral ou ainda da fração NT do hormônio natriurético cerebral, que é conhecido pela sigla BNP e o NT-proBNP. Com relação ao exame físico, no exame físico se analisa a cor do líquido acítico, que, como eu já havia abordado anteriormente, habitualmente ele apresenta uma coloração levemente amarelada, né? E não vai apresentar uma turbidez significante. Então, segundo a diretriz, até é uma terminologia que eu confesso que eu, Luciano, pessoalmente não gosto muito desse nome, mas é a terminologia definida, né, que é o amarelo palha, né, que é o característico, então, da terminologia para cor normal. O amarelo âmbar ou alaranjado vai estar presente, por exemplo, nos quadros de aumento dos níveis de bilirrubina, que está presente, por exemplo, nos quadros de hepatite e doença hemolítica. Esbranquiçado, que vai estar nos quadros de infecção ou inflamação. Esverdeado, por conta de perfuração de vesícula biliar, cirurgia.
policistite, perfuração intestinal, lama biliar. Então essas situações podem fazer com que o líquido acítico fique numa tonalidade mais esverdeada. Avermelhada, geralmente ele vai ter uma característica mais hemorrágica. Leitoso, que é o que caracteriza então a acitiquilosa. Com relação ao aspecto, o aspecto está relacionado à turbidez, né? E ao mesmo tempo tem a ver com o tipo de partícula que está impactando na turbidez da amostra. Então, por exemplo, se uma amostra particulada está com a turbidez aumentada, só que quem está provocando o aumento dessa turbidez por conta do número de partículas são hemácias, esse líquido acítico ele vai ter um aspecto hemorrágico, que é o que acontece nos processos malignos, na tuberculose, na pancreatite aguda. Ele pode apresentar um aspecto serofibroso. Esse serofibroso é um aspecto brilhante que pode apresentar muitas vezes algumas raias de fibrina que se assemelham à teia de aranha. Então isso é o que caracteriza então o aspecto serofibroso que normalmente acompanha os quadros de tuberculose. Seroso é quando ele tem um aspecto mais brilhante, né, que vai estar presente nos quadros de cirrose. Turvo, que é quando ele vai estar aumentado o número de células sanguíneas, né, que esse número de partículas da amostra faz com que aumente a turbidez, mas sem afetar a coloração. Então por isso que ele fica mais opalescente, mais turvo, por conta de mediadores de inflamação. E lactacente, ou leitoso, né, quando você tem algum tipo de obstrução linfática que faz com que ocorra um comprometimento da absorção de gorduras da dieta. Um outro aspecto, um outro elemento que compõe a análise física do líquido acítico é a determinação da densidade. Só que quando a gente fala de densidade do líquido acítico, essa densidade ela deve ser determinada com o uso de refratômetro. O refratômetro ele é um equipamento que se assemelha a uma pequena luneta, né? Uma pequena luneta, aonde se abre, se coloca uma gota de líquido acítico, fecha a janelinha e olha contra a luz. Essa é a medida de densidade recomendada, por causa que ela determina a densidade na escala de 1, ou seja, de 1 em 1. Não se recomenda utilizar fita de urina, nem se utilizar leitores de urina para medir a densidade, porque a faixa analítica de leitura da densidade na urina é de 5 em 5 e não de 1 em 1. Então, por exemplo, assim, ó, a densidade da urina na fita de urina e na automação de uroanálise, a densidade é medida em 1000, 1005, 1010, 1015, 1020, 1025. É de 5 em 5. E no refratômetro, a densidade é de 1 em 1. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Então quer dizer que a medida da densidade com o uso do refratômetro é um procedimento muito mais preciso e, consequentemente, muito mais confiável na hora de se construir o laudo de análise de um líquido acítico. Portanto, não se deve usar fita de urina nem automação de uroanálise para se determinar a densidade. A densidade de líquido acítico deve ser utilizado o refratômetro. Isso acontece porque quando a densidade do líquido acítico for menor do que 1015, é indicativo de ser uma amostra de característica de transudato.
E quando a concentração, ou desculpa, o peso específico do líquido acítico for superior a 1015, esse caso então indica ser oriundo e característica de um quadro de exudato. A análise microscópica do líquido acítico, ela deve ser feita com a contagem celular, que se dá então a contagem global de células, aonde deve ser feita a diferenciação entre hemácias e leucócitos, bem como a contagem diferencial dos elementos leucocitários. Então, nesse caso, o líquido acítico, por se tratar de um líquido seroso, alguns contadores de células têm o módulo de contagem de líquido acítico que pode perfeitamente fazer a contagem eletrônica da amostra quando coletada com EDTA. Então, a contagem eletrônica de células para líquido acítico ela é aceita, e a sensibilidade e especificidade da contagem ela se aproxima quase de 100%. Então, a contagem eletrônica de células é muito confiável quando se trata de líquido acítico. A interpretação, quando em presença de mais de 1000 leucócitos por microlitro na amostra, com mais de 50% de neutrófilos, eles vão ser indicativos de peritonite bacteriana. Nesses casos, eles têm complicadores aonde responde por aproximadamente 2% dos pacientes ambulatoriais e 10% dos pacientes hospitalares, né, podem vir a desenvolver um quadro de peritonite bacteriana. É uma condição grave, cuja mortalidade pode ser superior a 90%, em razão do risco de vir a desenvolver um quadro de sepse. A contagem de hemácias normalmente fica abaixo de 100 mil por microlitro, a menos que haja, então, um quadro de hemiperitônio. Uma condição que pode estar frequente é um quadro de eosinofilia. Mas, normalmente, a eosinofilia é pouco comum se encontrar uma contagem de eosinófilos superior a 10% em pessoas sadias. Mas a eosinofilia ela pode estar aumentada numa concentração acima de 10%, nos casos, então, de diálise peritoneal, insuficiência cardíaca, linfoma e cisto hidático roto. Então, nesses casos, pode ocorrer, então, um líquido acítico com efusão eosinofílica. Quando você tem suspeita de neoplasias, que pode ser obtido seja por paracentese ou por lavagem peritoneal, normalmente se solicita também marcadores de bioquímicos de tumores, marcadores tumorais, que é o caso do antígeno cárcio-embrionário, as moléculas de adesão de células epiteliais, né, que é o EpiCAM, o CA15-3 e o CA19920. Então, aqui nós temos duas fotos, né, de líquido acítico, caracterizada, então, por um predomínio, nesses casos aqui, de células polimorfonucleares, que são os neutrófilos, bem como células mononucleares, que são linfócitos e monócitos presentes na amostra. Aqui mostra uma efusão eosinofílica. Uma característica evidente é que, nesse caso aqui, você vê bastante eosinófilos bilobulados, mas é bastante comum encontrar no líquido acítico eosinófilos tri e até mesmo tetralobulados. Então, se visualiza eosinófilos polilobulados, mas que a identificação ela fica mais evidente através da sua granulação. Como característica das células mesoteliais, são células grandes,
né, se destacam bastante quando comparado com as células de defesa. E essas células mesoteliais que compõem então o peritônio, elas são responsáveis pela produção de ácido hialurônico. Então, como eu havia abordado anteriormente, né, numa efusão eosinofílica, né, é possível de se visualizar, então, eosinófilos polilobulados, e até mesmo tetralobulados, e que pode-se, então, fazer a identificação através da sua granulação grosseira. Com relação ao exame bioquímico, a bioquímica básica, né, da rotina de líquido acítico inclui a dosagem de proteína e de glicose. A dosagem de proteínas totais, ela se assemelha bastante aos níveis plasmáticos. Então, pega a faixa analítica do kit de biureto. Então, a dosagem de proteínas totais acaba se utilizando o mesmo método para a dosagem de proteínas totais no sangue, porque a faixa analítica ela é mais elevada. Níveis de proteínas totais acima de 2,5 é indicativo, então, de ser um líquido oriundo de exudato, enquanto que uma concentração de proteínas totais menor do que 2,5 é característica de um transudato. Os níveis de glicose do líquido acítico se assemelham ao plasma, vai estar diminuído nos quadros de inflamação e infecção e vai estar aumentado nos quadros de diabetes. Então é por essa razão que, concomitantemente, a análise de glicose no líquido acítico, se recomenda fazer a dosagem de glicose no sangue periférico, né, na coleta de sangue venoso. A lactato desidrogenase é um exame complementar que pode ser interessante para o diagnóstico de peritonite. Então, a atividade da lactato desidrogenase vai estar aumentada nos quadros de peritonite bacteriana. A diretriz britânica de gastroenterologia, ela preconiza que o laboratório realize a determinação do gradiente albumina do soro acite, que é definido pela sigla GASA. Mas aqui agora vem aquela questão que eu havia abordado anteriormente, que é com relação o que é coberto pelo plano de saúde ou se tem que se solicitar em separado. Então, esse exame, ele não caracteriza o exame de líquido acítico de rotina, mas que pode ser esclarecido e orientado ao médico para que se proceda à solicitação da relação da albumina soroacite, que é a GASA. Qual é a importância? É o fato de que ela tem uma forte acurácia no diagnóstico de ascite provocada por hipertensão portal, que é responsável, então, por 80% dos casos de ascite. Então, o procedimento para a determinação do gradiente albumina soroacite, que é o GASA, se dosa a albumina no sangue periférico e se dosa a albumina no líquido acítico. Vejam que aqui eu estou falando de albumina. Aqui, antes, a gente estava falando de proteínas totais. Proteína total é uma coisa, albumina é outra. Então, dosa-se albumina no soro e no líquido acítico. A seguir, o GASA ele é determinado por cálculo do valor da albumina no soro dividido pela albumina do líquido acítico. Se a relação albumina ficar menor do que 1,1, indica que aquele líquido acítico é oriundo de um transudato, que caracteriza então uma doença peritoneal, que é o caso de carcinomatose, tuberculose, pancreatite, perfuração intestinal ou síndrome nefrótica. Por outro lado, se o resultado dessa relação albumina-soroacite der maior do que 1,1, indica que aquele líquido é oriundo de transudato. E isso é o que caracteriza, então, um quadro de hipertensão portal, por causa que é um desequilíbrio entre o processo
de pressão hidrostática coloidosmótica, que caracteriza então o Transsudato, que vai estar presente então nos quadros de hipertensão portal, insuficiência cardíaca congestiva, trombose da veia porta e também no hipotireoidismo. A mesma diretriz, ela estabelece um algoritmo aonde leva em consideração justamente o indicador GASA como sendo o primeiro elemento a ser avaliado antes mesmo da própria determinação da proteína total. Por exemplo, você faz o procedimento de paracentese. Se a relação albumina do soro líquido acítico der maior do que 1,1, indica que é transsudato. Analisando a proteína total, se der menor do que 2,5, é indicativo de uma cirrose não complicada. Se for maior do que 2,5 as proteínas totais, indica uma ascite de origem cardíaca. Que é o que acontece, por exemplo, na insuficiência cardíaca congestiva. Se no caso do exudato, o GASA, que é o gradiente, né, der menor do que 1,1, sendo com níveis de proteínas totais menor do que 2,5, é indicativo de ascite de origem renal, que é ascite nefrótica. Agora, quando os níveis de proteína total for maior do que 2,5, pode ser causado, por exemplo, no caso de tuberculose peritoneal, carcinomatose peritoneal ou ainda ascite pancreática. Então, nesses casos, então, utiliza-se esse algoritmo, aonde a base de interpretação são basicamente 2 exames. Proteínas totais que fazem parte da rotina do líquido acítico, bem como o cálculo da relação albumina-soro líquido acítico. Exames complementares, que são exames adicionais fora da rotina de líquido acítico, mas que podem ser solicitados pelo médico assistente. Alfa-1 antitripsina, que é uma proteína de fase aguda, na verdade ele é um inibidor de protease, né, que caracteriza uma proteína de fase aguda, que vai estar aumentada nos casos de neoplasia, geralmente acima de 120 vai estar presente nos quadros de neoplasia peritoneal. Ácido hialurônico, eles são produzidos então pelas células mesoteliais. Então, níveis de ácido hialurônico superior a 0,8 mg por decilitro são marcadores de mesotelioma. Então, dá para se dizer que praticamente é uma espécie de marcador tumoral. Outro exame complementar que pode ser solicitado no líquido acítico é a dosagem de bilirrubina, onde acima de 6 miligramas sugere um coleperitônio por ruptura da vesícula biliar, que pode ser provocada por trauma ou até mesmo por questões cirúrgicas, né? Adenosina deaminase pode ser determinada no líquido acítico como adjuvante no diagnóstico de tuberculose abdominal. A cultura para tuberculose ela tem uma baixa sensibilidade, porque só vai ter menos de 50% dos casos vai estar positivo, então ela tem uma baixa sensibilidade. A adenosina deaminase ela é um biomarcador interessante para doença pulmonar provocada pela tuberculose, e no caso do líquido acítico, a adenosina deaminase ela vai ser mais importante pelo valor preditivo negativo que ela tem, aonde uma ADA menor do que 40 unidades por ml exclui o diagnóstico de tuberculose. Então ele vai ser utilizado mais pelo seu caráter de excludência. A amilase ela vai apresentar uma concentração semelhante ao plasma, mas é um adjuvante para diagnóstico de pancreatite. Na microbiologia, a acite bacteriana, a cultura ela tem uma baixa positividade,
É por isso que, por causa que normalmente na ciste bacteriana, o micro-organismo ele fica excessivamente diluído na amostra de líquido acítico, né? Então, por isso que muitas vezes a positividade ela é baixa. E é nesses casos em que o estudo molecular ganha força, né? Que são as reações de reação em cadeia de polimerase, que é a PCR. Normalmente a cite bacteriana ela é provocada por um micro-organismo gram-negativo, Bacillus gram-negativo, em especial Escherichia coli, Streptococcus e Enterococcus. É possível haver a cite fúngica, não é tão comum, mas pode acontecer. Só que ela apresenta uma mortalidade muito maior quando comparada com a cite bacteriana. Nesse sentido, ganha espaço o FilmArray. O FilmArray ele é um equipamento portátil de reação de polimerase, de reação em cadeia de polimerase, que ele se assemelha a um equipamento de semi-automação de bioquímica. Ele é um pouco menor do que um computador, né? Um desktop. Ele é um equipamento desenvolvido pela bioMérieux e ela fornece o que a gente chama de painel multiplex. Esse painel multiplex ele vem com um cartucho capaz de identificar mais de uma dezena de micro-organismos que são identificáveis, né, como sendo os principais causadores de doenças gastrointestinais. Então, esse FilmArray é um equipamento de RT-PCR, então é um equipamento de reação de cadeia de polimerase em tempo real, que serve para diagnóstico de agentes infecciosos como vírus, bactérias e fungos. E o procedimento é muito simples de operar o aparelho e ele libera o resultado em até 1 hora. Então, se uma cultura apresenta uma baixa positividade, ainda muitas vezes depende de 48, 72 horas para a identificação dos micro-organismos, o painel de multiplex ele permite o diagnóstico de mais de um micro-organismo em menos de 1 hora. O painel multiplex para doenças gastrointestinais permite a identificação de 5 tipos de vírus diferentes, 13 tipos de bactérias e 4 tipos de parasitas. Então, esse painel multiplex gastrointestinal permite a identificação de todos esses micro-organismos que aqui estão. Tem aqui Campylobacter, Clostridium, Salmonella, Yersinia, cólera, Escherichia coli, Shigella, Cryptosporidium, Entamoeba, Giardia, adenovírus, rotavírus, sapovírus. Então, é um avanço diagnóstico e que, pelo menos até o momento, não é coberto pelos planos de saúde, mas que acaba se tornando um suporte diagnóstico de grande valia para um diagnóstico correto de doenças infecciosas. Sem falar que permite um diagnóstico acurado, identificação do micro-organismo, evita a antibiótico terapia empírica e permite que a evolução clínica do paciente seja muito mais satisfatória em razão do tratamento ser direcionado de uma forma muito mais correta. Com relação aos valores de referência que são utilizados e que devem orientar, são balizadores do laudo laboratorial que constitui, então, a análise do líquido acítico. O exame físico, então, ele é constituído de cor, aspecto e densidade, onde a cor é incolor ou ligeiramente amarelo, claro ou transparente. A citologia, células nucleadas não pode ser superior a 250, mas que geralmente vai ter predomínio de células mononucleares. Eritrócitos vão estar ausentes ou em número muito baixo.
Parâmetros bioquímicos, menos de 2,5 de proteínas totais indica ser transsudato e mais de 2,5 o exsudato. Lactato desidrogenase normalmente é menor do que 200 ou menos de 60% do valor sérico. E a glicose geralmente semelhante ao valor sérico, um pouquinho abaixo do valor sérico, mas normalmente acima de 50 miligramas por decilitro. Então, espero que com esse treinamento seja inspirador, então, pela frase aí de Albert Einstein, né? Que a mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Espero que esse treinamento, então, contribua para a formação de qualificação do exame laboratorial desse líquido cavitário. Esse QR Code dá diretamente nas minhas redes sociais, aonde eu seria um privilégio manter contato com todos, assim que sempre que precisarem. Me coloco sempre à disposição, é só entrar em contato que eu respondo sempre todos os contatos. Um grande abraço e até mais.